E agora vamos conversar com o Sr. José Gama, analista político angolano, sobre as recentes declarações do Ministro das Finanças da África do Sul, Enock Godongwana, na apresentação do relatório de política orçamental de médio prazo. Godongwana anunciou um aumento significativo na despesa governamental, prevendo que o gasto consolidado atinja 2,4 trilhões de randes este ano. A estratégia do governo foca no investimento em infraestruturas e na mobilização do financiamento privado, mas a previsão de crescimento económico foi revista em baixo, o que levanta questões sobre a viabilidade destas políticas. Vamos explorar as implicações destas medidas para o futuro económico e político da África do Sul. Esse governo teve alguns indicadores em termos de crescimento que foram positivos, mas durante os 100 dias, mas olhando hoje para as declarações do ministro Enock, traz aqui algumas preocupações. Uma delas é a dívida pública, que segundo as suas declarações, elas estão em ascensão, estão em 5 trilhões de randes e vão passar para 6 trilhões, o que indica uma pressão crescente sobre as finanças públicas e um aumento nos custos associados à dívida. Isso quer dizer que, assim sendo, o governo poderá ter ou reduzir a sua capacidade de financiar alguns projetos sociais, e também presta-se um pouco de atenção aos gastos. O governo diz que procura reduzir alguns gastos, mas ao mesmo tempo o governo está destinado ainda a ter gastos com financiamento nas aposentadorias, com custos que vão ter do envio de militares para a RDC e também com custos para a atividade que a África do Sul vai ter quando assumir a presidência do G20, que vai assumir já em dezembro, na reunião do Brasil, que foi também mencionada pelo ministro. E outra coisa também que chama a atenção é a questão dos post office. Esta empresa pública terá pedido uma certa alocução ao governo de 3,8 bilhões de randes, e o Tesouro ainda não conseguiu, e há a preocupação de que cerca de 600 postos ou agências poderão encerrar, e com isso 6 mil pessoas ficarão no desemprego, que trabalham aí nas agências dos post office. Sim, sim. E Godongwana também destacou a importância do investimento em infraestruturas. De que forma isto pode realmente impulsionar o crescimento económico e a criação de emprego no país? Não, a questão das infraestruturas vai entrar também no pacote de gastos que o governo vai ter. Ele vai precisar disso, e depois, ao mesmo tempo, também vai ter os gastos que ele vai ter para melhorar infraestruturas, por exemplo, aquelas que forem a ser danificadas pelas chuvas, por alguns desastres naturais que possam também acontecer. Mas eles apontam aqui que também uma das prioridades deste governo é necessariamente melhorar as infraestruturas, né? Fazer a redução e trabalhar para que haja redução do custo de vida dos trabalhadores e projetar uma economia que cresça e também que possa gerar mais empregos. E as infraestruturas, de facto, as empresas a irem trabalhar, gera, de facto, também alguns postos de emprego. Sim, sim. E como é que o governo planeia lidar com o aumento do déficit orçamental e as receitas abaixo do esperado? Bom, o déficit orçamental está projetado para diminuir de 4,7% do PIB entre os anos 2024 e 2025 para 3,4% para o ano de 2027 e 2028. Embora haja uma expectativa de melhora, este nível ainda é considerado significativo. Mesmo assim, põe todas as pessoas, né, em alerta de como é que vai ser o desempenho da economia nesse campo. Sim, sim. E esta também proposta de cortes no serviço público e incentivos para aposentadorias voluntárias é controversa. Qual é a sua visão sobre esta abordagem? É controversa porque quando se vai fazer cortes nas aposentadorias, ao mesmo tempo vamos ter aqui pessoas com dificuldades, sobretudo os idosos, que mais vão ficar prejudicados, mas ao mesmo tempo temos o governo a disponibilizar aqueles benefícios sociais de 370 randes mensais às famílias,
E nós aqui temos cerca de 30% da população prevista para receber esses benefícios sociais. E isto reflete uma necessidade de suporte social, sobretudo num contexto de crescimento econômico que é dado como lento e com desafios orçamentais. Sim, sim. E por último, como é que vê o futuro do Governo de Unidade Nacional em termos de estabilidade política e eficácia das suas políticas económicas? Primeiro que o governo, primeiro pelo ter estabilidade econômica, precisa de estabilidade política para deixá-lo em paz. E neste momento ele observa uma certa estabilidade. Agora, em termos de estabilidade política, basta ver que o investimento estrangeiro subiu, anteriormente ele subiu de 90 bilhões de randes para 120 bilhões. Isso quer dizer que a economia sul-africana pode vir a ser impulsionada com investimento estrangeiro. E depois também a questão de está-se a trabalhar para a atração ainda de turistas no país, facilitando a questão dos vistos e outras políticas migratórias. Então, a tendência nesse campo é de haver e se observar um certo crescimento. E estas foram as palavras de José Gama, analista político angolano, falando aqui ao Canal África, a partir da capital sul-africana, Pretória.